Então, vamos dar início à 43ª visita geral da disciplina de Urologia. Hoje, no dia 22/10, visita de número 3. Então, a aula será sobre distúrbios de ejaculação, do Guideline Europeu de 2020. Bom, a ejaculação, então, ela tem duas vias, de ocorrer. Ela vai ter uma via neurológica e uma via hormonal, tá? Aqui eu coloquei uma tabela com todas as desordens de ejaculação que o Guideline traz. Então, seria uma ejaculação precoce, uma ejaculação retardada ou atrasada, a anejaculação, uma ejaculação dolorosa, a ejaculação retrógrada, a anorgasmia e a hemospermia. Vamos falando primeiro sobre epidemiologia. Então, 31% dos homens de 18 a 59 anos podem desenvolver ejaculação precoce. Ele refere que esse dado é alto pelo método que eles fazem para perguntar ao homem se ele tem algum distúrbio de ejaculação, que seria a resposta sim ou não. Então, eles acham que está superestimado. A etiologia, geralmente, ela é desconhecida. Pode ser por uma hipersensibilidade peniana, pode ser psicológica, pode ser uma disfunção do receptor 5-hidroxitriptamina, que seria um receptor da serotonina, né? Os fatores de risco são múltiplos, eu coloquei ali todos juntos, coloquei alguns em negrito para dar um destaque, uma prostatite, falta de atividade física, então síndrome metabólica, a depressão, o estresse, e outros. Aqui coloquei, são divididos em 4 subtipos a ejaculação precoce, então seria vitalícia, adquirida, variável e subjetiva. Bom, aqui eu coloquei uma definição que ele traz no Guideline, seria então que a ejaculação precoce masculina, ela é caracterizada pela ejaculação que ocorre antes ou dentro de uma duração muito curta do início da penetração vaginal ou outra estimulação sexual relevante, com nenhum ou pouco controle percebido sobre a ejaculação. O padrão de ejaculação precoce ocorre episodicamente ou persistentemente durante um período de pelo menos vários meses e está associado a sofrimento clínico significativo do paciente. Bom, então, segundo o DSM-5, a ejaculação precoce seria uma ejaculação com menos de 1 minuto, menor ou igual a 1 minuto, de penetração vaginal, por mais ou 6 meses, essa ejaculação, essa ejaculação precoce deve ocorrer de 75% a 100% dos episódios, dos coitos, desse paciente, e esse paciente tem que ter sofrimento e frustração significativa nesse quesito, Bom, o Guideline, ele segue esse International Society for Sexual Medicine, que é o ISSM. Então, ele descreve como ejaculação precoce uma ejaculação dentro de 1 minuto também, de penetração vaginal, se esse paciente tem uma ejaculação precoce vitalícia, e se esse paciente adquire ao longo da vida a ejaculação precoce pode ser diagnosticada com menos de 3 minutos de ejaculação num intercoito vaginal. Além disso, o paciente tem que ter capacidade de retardar a ejaculação e tem que ter sofrimento e frustração também. Além da ejaculação precoce adquirida e vitalícia, existe a ejaculação precoce variável. Então, ela seria inconsistente e irregular, então depende de com quem esse paciente está, o local que esse paciente está, então vai ter um valor normal do desempenho sexual dele. Então, tem um quesito mais psicológico aqui, nesse quesito. E tem a ejaculação precoce subjetiva, que esse paciente ele acha que ejacula muito rápido, porém, ele tem o tempo de latência da ejaculação na faixa normal, e ele pode durar até mais do que o esperado ali. Mas ele se considera como ejaculação precoce. A avaliação diagnóstica, então, você vai ter uma história, o grau de estimulação sexual, o impacto na atividade sexual e na qualidade de vida desse doente, o uso e o abuso de drogas por ele também. Você tem que avaliar se ela é vitalícia, como eu falei, se ela é adquirida, se ela é situacional, se é com a esposa dele que isso está acontecendo, se é com outra, ou se é consistente, sempre acontece. Distinguir também a ejaculação precoce de disfunção erétil, porque elas caminham juntas. Então, uma disfunção erétil, ela pode desenvolver uma ejaculação precoce secundária, mas o contrário em si a recíproca não é tão verdadeira. Então, o paciente com ejaculação precoce, ele pode não ter disfunção erétil.
esse paciente ele vai desenvolver ansiedade e dificuldade de atingir e manter uma ereção completa dessa, né, na relação. Bom, aqui eu vou falar sobre o IELT, seria o tempo de latência ejaculatório intravaginal. Ele sozinho não é suficiente para definir que o paciente tem ejaculação precoce. Ele não leva em consideração atividades sexuais não coitais. O paciente deve fazer uma avaliação, uma autoavaliação, né, com o cronômetro, né, e ele tem que avaliar a sensibilidade, e ele avalia, essa avaliação vai ter uma sensibilidade, especificidade de chegando a 80%. Para avaliação da ejaculação precoce também são propostos 2 questionários, esse primeiro que seria a ferramenta de diagnóstico da ejaculação precoce, PDT, e o índice árabe de ejaculação precoce. Esse primeiro, ele foi desenvolvido na Europa, na Alemanha, na Espanha. Ele avalia 5 itens e vai avaliar a probabilidade desse paciente ter uma ejaculação precoce. O índice árabe ali, que é da Arábia Saudita, ele vai avaliar a gravidade dessa ejaculação precoce. Bom, então, na gestão da doença, você tem que classificar, né, a ejaculação precoce. Então, se for uma ejaculação precoce adquirida, a farmacoterapia é a primeira linha de tratamento. Você vai tratar a causa subsequente. Então, você pode tratar a prostatite que esse paciente está fazendo, ou pode tratar o distúrbio metabólico que esse paciente tem. Se o paciente tem a forma variável subjetiva, essas são uma avaliação mais pessoal também do paciente, tem um quesito mais psicológico, então os tratamentos comportamentais são bem importantes nesse quesito. E na ejaculação precoce vitalícia, a farmacoterapia é a primeira linha de tratamento, mas ela tem que caminhar junto com comportamentais, que as duas juntas parecem, né? A evidência não tem evidências fortes na literatura, mas parece ter uma melhora em conjunto. Bom, aqui coloquei só uma tabela, né, demonstrando ali o manejo, né, do paciente com essa ejaculação precoce. Então, você vai fazer a história médica, o IELT, vai ter o exame físico do paciente. Então, você vai conversar com esse paciente, vai discutir com ele o tratamento, vai aconselhar ele sobre como isso vai ocorrer, aconselhar também, conversar também junto com a esposa dele, né, no caso, com quem ele tem relações. E ali embaixo tem a farmacoterapia, que seria a primeira linha de tratamento no paciente que tem aquela forma vitalícia. E ali já está adiantando um pouco da aula, mas ele descreve que a paroxetina e a lidocaína, procalina spray são as primeiras linhas para tratamento nesses pacientes. Além disso, ali as medicações off-label, que seriam os inibidores de recaptação de serotonina e a clomipramida. E embaixo a combinação da terapia, né? Bom, falando sobre os aspectos psicológicos, esses pacientes geralmente vão ter uma sensação muito grande de culpa por não satisfazer a companheira, vão ter uma ansiedade aumentada. Ele descreve que não sabe se a ansiedade vem da doença ou se a ansiedade gera a doença, né? Tem esses 2 quesitos. Os transtornos psicossexuais, então, você vai fazer uma intervenção psicossocial com esse paciente. E tem poucos estudos que podem demonstrar eficácia, mas os que existem demonstram um benefício. Parece melhorar em conjunto com a medicação, como eu já falei anteriormente, e também tem que fazer uma avaliação conjunta da parceira. Aqui, assim, só, então, mais um gráfico, né, falando agora sobre a atenção psicossexual desse paciente. Então, ali, se ele tem ansiedade, sensação de culpa, você vai fazer essa avaliação da parceira, para fazer a avaliação cognitiva conjunta dos dois, e vai fazer, então, uma intervenção nesse quadro psicossexual do paciente. Bom, na farmacoterapia, a dapagliflozina, né, é a medicação de escolha para esse tipo de doença. Ele é um inibidor de recaptação de serotonina de curta ação. O tratamento ele é sob demanda para a ejaculação precoce. Ele é validado na Europa, em outros países, mas nos Estados Unidos não. Ele vai elevar de 2,5 a 3 vezes o IELT geral dos pacientes. Efeitos colaterais são baixos, são náuseas, diarreia, dor de cabeça, tontura.
E a dapagliflozina, em conjunto com os PDE5, eles indicam essa interação para estender o tempo de ejaculação e minimizar o risco de disfunção erétil. Bom, o uso ele é off-label dos antidepressivos, dos inibidores da recaptação de serotonina e da clomipramida, que é um antidepressivo tricíclico que tem interação mais com a serotonina. Então, assim, os inibidores da recaptação de serotonina vão aumentar a quantidade de serotonina nas fendas e a serotonina está ligada diretamente na ejaculação dos pacientes. Então, quanto mais serotonina, teria-se uma chance mais elevada de o paciente apresentar ejaculação precoce. Porém, quando o paciente faz uso dessas medicações pelo tempo ali de 1 a 2 semanas, como está muito alto o nível de serotonina, ele dessensibiliza os receptores do 5-HT1B e 5-HT1-2C, e eles vão fazer uma dessensibilização, e esse paciente, então, não vai responder mais tanto à serotonina e vai diminuir a ejaculação precoce. Então, comparando só as medicações, a paroxetina, dentre elas, foi considerada superior à fluoxetina, clomipramida e sertralina, e a clomipramida é similar à fluoxetina e à sertralina. Então, a medicação ela não é um uso sob demanda, então ela tem que ser usada por 1 a 2 semanas para começar a ter um efeito melhor. Os agentes tópicos, né, eles vão reduzir a sensibilidade da glândula do pênis. São eles o creme de lidocaína, prilocaína, e o spray de lidocaína, prilocaína. O creme, ele orienta que deve ser usado junto com um preservativo, porque ele pode passar o creme ali na glande e ele vai ser também absorvido na mucosa vaginal. Então, a mulher pode ter perda da sensibilidade também. E o spray de lidocaína não vai ter esse problema se ele for aplicado 5 minutos antes ali na glande do pênis. O IELT do creme, ele chega a 5 vezes, 4 a 5 vezes, e o IELT do spray, ele chega a 6,3 vezes no estudo. O tramadol é uma medicação analgésica, mas ela pode também ser utilizada na ejaculação precoce. O FDA soltou uma nota orientando que o tramadol pode dar dependência, pode dar distúrbios de ventilatórios no paciente, já mais enfraquecido, então tem que ter muito cuidado para utilizar. Tem que lembrar que o tramadol, ele atua também ele é opioide, né? Mas ele também faz inibição da recaptação da serotonina, né? Por outro eixo. Os inibidores da fosfodiesterase 5, né? Ele não vai ter melhora no IELT, mas ele vai ter um aumento da confiança no paciente, né? Vai ter um aumento da percepção do controle ejaculatório, aumento da satisfação sexual geral e a redução da ansiedade nesse paciente. E os PDE5 devem ser combinados, então, com os inibidores da recaptação de serotonina para ter uma superioridade em relação à monoterapia com os inibidores da recaptação de serotonina. Bom, agora falando sobre ejaculação retardada ou atrasada. Definição: é um atraso acentuado na ejaculação, é uma infrequência ou ausência de ejaculação em 75% a 70% das vezes que esse paciente tiver relação. Tem que ter isso por 6 meses e tem que ter sofrimento pessoal. A etiologia pode ser psicológica, farmacológica, ligada à disfunção erétil, ou esse paciente pode ter uma lesão incompleta da medula espinhal, um dano iatrogênico do nervo peniano, e níveis baixos de testosterona antigamente eram relacionados a essa patologia, mas hoje já se sabe que não estão relacionados. Bom, aqui eu coloquei as etiologias, né, dessa doença. Então, o hipogonadismo, o hipotireoidismo, e entre outras doenças, uma uretrite, uma prostatite, pode desenvolver essa patologia. Bom, a investigação e o tratamento, então você vai fazer uma história médica e sexual completa do paciente, um exame físico bem adequado. Avaliar sempre a disfunção erétil nesses pacientes e também tem que avaliar e fazer um tratamento psicossocial sexual com esses pacientes. A farmacologia não tem medicamentos aprovados e os estudos sugerem um ganho baixo com cabergoline, bupropiona,
e ocitocina. Agora eu vou falar sobre a anejaculação. É a ausência completa da ejaculação, tanto anterógrada ou retrógrada. Ela pode acontecer por uma disfunção do sistema nervoso central ou periférico, ou devido a medicamentos. As etiologias delas também estão naquela tabela que eu mostrei anteriormente. Elas valem tanto para anejaculação quanto para ejaculação retardada ou atrasada. O tratamento, o medicamentoso, ele é pouco eficaz. A terapia psicossocial também tem pouca eficácia. Em homens com lesão de medula espinhal, você pode fazer estimulação vibratória, né, que vai fazer um arco reflexo na coluna e vai fazer, então, a ejaculação. Ele é a primeira linha de tratamento. Se essa primeira linha não for efetiva, você pode fazer uma eletroejaculação e, se não for efetivo, você pode fazer, então, técnicas de recuperação de esperma. Aqui na anejaculação, tem que lembrar também de quando o paciente tem, digamos, um tumor de testículo, você vai fazer linfadenectomia retroperitoneal. Se você fizer uma linfadenectomia retroperitoneal estendida bilateral, ele pode desenvolver uma anejaculação. Então, opta também, algumas vezes, em fazer linfadenectomia retroperitoneal unilateral. A ejaculação dolorosa, então o paciente pode ter dor leve a dor forte durante ou após a ejaculação. A dor vai ser, então, no pênis, no escroto ou no períneo, mais comumente. As causas são idiopáticas, cálculos na vesícula seminais, doenças sexualmente transmissíveis, prostatite, câncer de próstata, hiperplasia prostática, cirurgia prostática prévia, né, hérnia fria, a radioterapia, né, na próstata, antidepressivos, toxicidade por mercúrio e também o quadro psicológico. A investigação, você sempre vai fazer o tratamento da causa adjacente, então você vai fazer psicoterapia com esse paciente, retirada de agentes suspeitos, então drogas, toxinas ou radioterapia, e prescrição de tratamento médico apropriado. Então, digamos que ele tem uma prostatite ou uma HPB, você vai fazer o tratamento dessas doenças, evitando a melhora dessa ejaculação dolorosa. A intervenção cirúrgica, ela só é indicada na falha de tratamento, mas você pode fazer então, uma RTU de próstata, uma ressecção transuretal do ducto ejaculatório, uma neurólise do nervo pudendo. Mas todas essas procedimentos cirúrgicos não têm evidências na literatura. Falando agora sobre ejaculação retrógrada, seria a ausência total parcial de ejaculação anterógrada. O sêmen, ele segue retrogradamente para a bexiga, pelo colo vesical. Causas são neurogênica, farmacológica, uretral ou incompetência do colo da bexiga, né? Aqui eu coloquei algumas etiologias, né, da ejaculação retrógrada. Ali no último quadro, ele demonstra que a RTU de próstata, né, e a prostatectomia pode desenvolver, então achei importante ressaltar mais esse último quadro, além do hipotireoidismo, entre outros. Com a farmacoterapia, você vai usar agentes simpaticomiméticos, né, porque os agentes simpaticomiméticos vão fazer uma contração do esfíncter uretral, né, os agentes alfa e beta. Então, a sinefrina, cloridato de pseudonefrina, efedrina, a fenilpropanolamina e a medronina. Além disso, os antimuscarinos que não têm o mesmo efeito seria a brofeniramina e a imipramina. Se esses pacientes têm uma intenção de fertilidade, querem ter filhos, você pode fazer a fertilização coletando material diretamente da região testicular. Além disso, você pode pedir para esse paciente fazer você pode fazer uma centrifugação e ressuspensão da urina desse paciente e coletar o material. O método de Hodgkin é um método que o paciente passa uma sonda, esvazia a bexiga, então ele passa finger lactato no interior da bexiga para ser um meio menos danoso ao espermatozoide, então ele tem ejaculação, então se coleta o material. E a ejaculação com a bexiga cheia, que o paciente vai ter essa ejaculação com a bexiga mais cheia, ele vai coletar o material com o Becker. Bom, agora eu vou falar sobre anorgasmia, é a ausência percebida de orgasmo. É um distúrbio, pode ser vitalício, né, que seria primário, ou um distúrbio adquirido, que seria secundário. Tem que lembrar que 90% vai ser psicológico,
Ali eu coloquei algumas causas embaixo ali. Tem as causas endócrinas, então são deficiência de testosterona, hipotireoidismo, as causas de uso de medicações com antidepressivos, entre outros. Tem que fazer, então, um exame físico e psicossexual. Vai avaliar também a testosterona, TSH e a prolactina. Vai fazer estratégias psicológicas e comportamentais semelhantes à disfunção erétil. Os pacientes têm que ter mudança de estilo de vida, mudança do estilo da masturbação, diminuição no consumo de álcool, fazer também terapia de casal com ele, com a esposa, e a farmacoterapia pode ser com ciprohepatadina, loinguina, buspirona, amantadina e oxitocina, né? A infertilidade, você pode ter um ganho com a estimulação vibratória peniana, então, para esse paciente, ou eletroejaculação, ou fazer a captação direta na bolsa testicular desse paciente, no testículo desse paciente. Por último, agora, a hemospermia, seria o sangue na ejaculação, causa grande ansiedade nesses pacientes e pode indicar uma patologia subjacente. Aqui eu coloquei as patologias que podem representar, então, tumores de próstata, tumores de bexiga, né, tumores de testículo, os quesitos vasculares, seria varizes prostáticas, varizes em uretra, uretrite, prostatite, tudo isso pode fazer a hemospermia. Bom, na investigação, a maioria tem diversos diagnósticos diferenciais, mas a maioria dos casos são infecciosos ou processos inflamatórios. Na investigação, você tem que lembrar que existe uma pseudohemospermia, que seria o sangue da parceira que permaneceu na uretra do paciente, isso pode acontecer. A doenças sexualmente transmissíveis, clamídia, uroplasma e herpes, também pode desenvolver isso. Esquistostomose e tuberculose também podem fazer hemospermia. Uma hipertensão não controlada, doença hepática, coagulopatias, neoplasia, então você tem que avaliar sempre a perda de peso e a perda de apetite ou dor óssea nesse paciente. Os laboratoriais, você vai pedir uns laboratoriais gerais, parcial de urina, urocultura. Você pode avaliar o sêmen ou as secreções prostáticas, eles são avaliados e encaminhados para análise, né? Nessa análise, quando você vai fazer ela, você tem que estar pensando numa TB, né, nesses pacientes, ou esquistossomose. O PSA, ele é indicado nos pacientes acima de 40 anos, como exame para rastreio nos pacientes com hemospermia. A ressonância, ela é o exame mais indicado para avaliação da próstata, das vesículas seminais. Então, ele vai avaliar as mudanças estruturais da próstata, os cistos prostáticos para medianos e medianos, e já vai avaliar a possível chance de possível tratamento posterior cirúrgico ou não, né, desses pacientes. A cistoscopia ela pode ser indicada, mas só se o paciente tiver um alto risco para algum tipo de lesão intravesical ou lesão na próstata. O manejo, então, ele é conservador em indivíduos menores de 40 anos e tem um único episódio. As formas de tratamento, então, para os pacientes, então, você vai pensar em todas aquelas doenças que eu falei, então, antibióticos, se for afecção urogenital ou DSTs, cauterização de varizes uretrais ou prostáticas, cistos podem ser aspirados via transretal, e a obstrução do duto ejaculatório, ele pode ser feita uma incisão transuretral na abertura desse duto. Aqui é só o gráfico, então, mostrando como que se maneja esse paciente com hemospermia. Ali seriam todas a avaliação que você vai ter, uma avaliação física, vai ver a pressão, vai ver a urinálise, vai ver a urocultura. Se esse paciente for um baixo risco, então um homem menor de 40 anos tiver uma hemospermia isolada, você vai seguir com tratamento conservador, vai fazer um ótimo waiting para ele, mas se ele tiver recorrência, ele já vai para o alto risco ali, que seria um homem de mais de 40 anos com hemospermia persistente, né? E que tem as sintomatologias ali pélvicas, né? Nesses pacientes, você pode avaliar, então, você vai fazer o screening para o PSA, você fazer screening também para tumor de testículo. Além disso, cisto-uretroscopia com biópsias podem ser indicadas. E é isso, obrigado. Eu queria te parabenizar, começar eu, e foi interessante.
E você que estudou isso aí, qual é o efeito do álcool na ejaculação precoce ou ejaculação rápida, Daniel? O uso de álcool de forma, como é que eu posso dizer? De forma Recreativa. recreativa, de uma forma baixa, que não iniba o sistema nervoso central, ele pode predispor até a ter o paciente com mais ejaculação precoce. Mas se você faz uso dele de forma mais, como é que eu posso dizer, agressiva ou beber muito, né? Ele vai ter uma inibição do sistema nervoso central e esse paciente pode retardar a ejaculação precoce dele. Isso, porque o médico ele não pode incentivar o uso de bebida alcoólica, porque bebida alcoólica é um dos problemas grandes de saúde pública. Porém, nesse meu paciente com ejaculação rápida, eu vejo muita gente aqui com isso, eu sempre falo assim, que vamos dizer, uma taça de vinho, ele dá uma melhorada. E também na ejaculação retardada, da mesma forma, alguns pacientes chegam aqui com ejaculação retardada, a maioria deles usando antidepressivos, mas o álcool também causa ejaculação retardada. Então, eu sempre oriento o paciente para que use bebida alcoólica, se ele for usar, depois da atividade sexual. Então, essa é uma questão. Ejaculação rápida, eu trato com clomipramina, e o mais importante de tudo é você ajustar a dose. Eu estudei bastante farmacologia, então é importante que você fale para o paciente, que alguns pacientes usam 25 miligramas, 10 miligramas, os outros usam 350, depende muito da sensibilidade. E realmente tem aquela questão que você, com o tempo, precisa aumentar a dose, porque existe realmente uma necessidade de aumentar a dose com o tempo. E acho que é isso, para começar a discussão. É bem interessante esse comentário do Dr. Guimarães, porque o que acontece? Tanto em ejaculação rápida quanto em disfunção erétil, isso aí acaba afetando bastante pacientes que a gente chama de pacientes adrenérgicos, né? São pacientes muito tensos, pacientes muito ansiosos, né? E então, às vezes, assim, o álcool em baixas doses, ele acaba tirando um pouco da parte da ansiedade do paciente, e sem ansiedade ele vai conseguir segurar um pouquinho mais, né? E só lembrando que daí o álcool em altas doses, ele vai inibir o sistema nervoso e ele vai causar uma disfunção erétil. Então, talvez em baixas doses o álcool seja alguma coisa que possa ajudar, mas em altas doses, não. Né? Só um comentário. Primeiro, parabéns ao Daniel. A tua aula estava bem boa, Daniel. Você estava mais concentrado, então a gente, quando precisa criticar, a gente critica. E quando a gente tem que elogiar, mérito seu. Então, a primeira coisa, em relação ao álcool, que eu acho, é que você, se possível, tentar determinar se o paciente tem algum distúrbio bipolar, tá? Existem algumas estatísticas que os pacientes que têm distúrbio bipolar, eles têm uma tendência, parece mais forte do que a população em geral, de se tornar dependente, tá? Tanto fármaco dependente, quanto promover adição. Então, a gente tem que ter cuidado, como o Dr. Manuel falou, em recomendar isso, né? Mas duas colocações que é a pergunta, para quem lida com essa área. A primeira, que o Daniel falou no começo, que a incidência parece superestimada, mas eu já penso diferente. Eu acho que a incidência é subestimada, porque todos aqui do staff temos convívio social e a gente escuta, às vezes, muito casais que têm problema dessa área, né? Que daí descobrem que a gente é urologista e daí vem contar aquela história que tem um amigo que tem ejaculação, o amigo está procurando. Então, eu acho que isso é bem frequente. Eu acho que, às vezes, não ocasiona problemas de relacionamento familiar. Tem problemas no relacionamento do casal, mas como isso não gera problemas, às vezes, de fertilidade, né? Falando da ejaculação rápida, ele é amenizado, né? Apesar do casal estar insatisfeito. E a segunda coisa que eu ia perguntar é por que em um determinado tempo houve uma migração para a clomipramina e
E as outras drogas, assim, né? E ele foi considerado a segunda linha. Então é o seguinte, na realidade, quanto à incidência, Osni, tudo vai depender do tipo de, como é que você vai fazer o diagnóstico, né? Então, por exemplo, se você for levar ao pé da letra, lá tem, eu estava lendo esse dia atrás um estudo, se você for levar ao pé da letra o diagnóstico da ejaculação precoce primária, por exemplo, lá com menos de 1 minuto, a vida toda, trazendo sofrimento, o diagnóstico fica em torno de 2% da população. Se você for levar ao pé da letra a ejaculação secundária, isso aí sobe um pouquinho, vai lá, por exemplo, acima de 3 minutos, paciente que teve já um período da vida onde já conseguiu ter um controle ejaculatório, é em torno de 4 a 5%. Né? Essa incidência maior aí que é trazida é justamente naqueles pacientes que eles não têm, digamos, um diagnóstico de primária ou secundária pelo tempo de latência. Né? Então, eles têm essa queixa e foi perguntado para eles se o tempo que eles tinham da ejaculação, se eles tinham ejaculação rápida ou não, de modo subjetivo. Isso aí aumenta bastante o diagnóstico, e a gente observa que, né, nessa questão de perguntar se ele tem uma ejaculação precoce ou não, né, isso aí é em torno de 30%, subindo bastante com relação à idade, sendo que os pacientes entre 50 e 60 anos, eles têm uma percepção de uma ejaculação rápida em torno de 50%. Né? Então, isso aí aumenta com a idade. Né? Tem um estudo interessante, um estudo multicêntrico, que ele não selecionou pacientes com ejaculação rápida ou não, então, e avaliou qual que era o tempo da ejaculação normal. Né? E esse estudo, então, foi um estudo que foi feito nos Estados Unidos, Alemanha, acho que Reino Unido, Turquia e mais um outro país, França, talvez. E eles observaram que o tempo médio, assim, da população em geral, que não tinha essa queixa referida de ejaculação rápida, era em torno de 5 a 6 minutos. Né? Isso aí também é um tempo que aumentou com a idade, né? E curiosamente o país que tem um tempo de latência mais alto é o Reino Unido, com em torno de 10 minutos, e o pessoal da Turquia foi o pessoal que teve menor tempo de latência. E eles observaram, então, a pergunta final do estudo não era uma população selecionada, e perguntaram se eles tinham, né, algum tipo de insatisfação com o tempo de latência, né? E foi observado que os pacientes que tinham um tempo de latência menor do que 5 minutos, eles tinham uma tendência um pouquinho maior de se tornarem insatisfeitos, né? E essa parte da definição é muito curioso, né? Então, por exemplo, você pega lá a definição, por exemplo, do DSM-5, lá, que era de 2012, 2013, se eu não me engano. Então, ele dava... Então, ele tinha uma definição, ele não definia em primária e secundária. Já a definição da Associação Europeia, então, de 2014, ele começou a levar em conta o tempo de latência, então, menos do que 1 minuto para a primária e menos do que 3 minutos para a secundária. E essa última definição que o Daniel colocou é a definição da CID-11, né? Que tentou levar em conta todos esses diagnósticos, assim, trazer a insatisfação, e não trouxe o tempo de latência. Por quê? Porque o tempo de latência ele sofre uma grande crítica. Por quê? Porque ele não contempla atividades não penetrativas, né? Então, hoje em dia, a gente tem o pessoal que tem atividade sexual não penetrativa, ou então os não binários, né, que tem um intercurso anal, né? Então os estudos são feitos em cima de tempo de latência intravaginal, não intranal. Então, isso aí não vale para o homossexual que tem atividade anal, assim, sabe? Então, é essa última definição que ela acaba sendo mais aceita. Por quê? Porque ela contempla essas outras pessoas, né? E contempla também o tempo subjetivo, né? Eu quero falar mais uma coisinha. Primeiro, eu não sou especialista, como o doutor Gustavo mas eu gosto disso aí, trabalho bastante na prática. E uma questão que eu tenho feito agora, mais ultimamente, como você falou, Daniel, que as coisas caminham juntas, disfunção erétil, ejaculação rápida, eu tenho usado manipular as duas medicações, vamos dizer, o tadalafila diário e a medicação da ejaculação rápida juntas. Dessa forma, os pacientes eles têm uma boa resposta. Uma outra coisa que me passou aqui e que é importante que eu fale para você, residente, é assim: o mundo está diferente hoje e as mulheres elas estão mais ousadas, coisa que a gente não via 40 anos atrás.
Então, é comum a moça chegar aqui no meu consultório com o rapaz e dizer, doutor, mas o meu ex-namorado tinha um pênis de 2,5 metros, ele só tem aqui de 1 metro. Então, isso aí complica a vida da pessoa, do paciente, do teu paciente, né? E como as mulheres têm, uma grande maioria delas, dificuldade de chegar ao orgasmo com o sexo vaginal, com a penetração vaginal, às vezes o homem chega aqui vítima, refém de uma ejaculação rápida e, na realidade, o problema não é dele, isso aí só aumenta a ansiedade. Então, é importante que a mulher também seja avaliada a história do casal. Outra coisa, às vezes, nessa mesma história da questão psicogênica, o pênis pequeno, essa história toda está relacionada. Eu chego para a pessoa e digo, escuta, às vezes eu preciso cortar o pênis da pessoa e fica só um toquinho. E aí, como é que você vai fazer? Então, aquilo que eu sempre falo, atividade sexual é muito mais cabeça do que realmente a genitália. Então, fala para o paciente, olha, use outros artifícios, como o Paulo falou ali, outras coisas que não sejam o intercurso vaginal, né, vibradores, o dedo, a língua, essas coisas assim, porque o dedo nunca vai ficar mole, e ejaculação rápida para dedo não existe. Né? Então, depois que a mulher chegar no orgasmo, outra coisa que eu explico sempre, a mulher é multiorgásmica. Então, depois que a mulher chegar na primeira, o cara pula em cima, o que vier para frente é lucro. Aí sim você tira a ansiedade do paciente e ele sai dando risada aqui da porta do meu consultório. Então, é importante você ter esse approach também. Isso que o doutor Guimarães falou, assim, com relação à mistura de drogas, então tem um estudo que mostra que os inibidores, o inibidor de fosfodiesterase, ele não é capaz de diminuir o tempo de latência, né? Ele só vai diminuir o tempo ele só vai diminuir o tempo refratário, né? Então, aquele tempo que o paciente vai demorar para ter uma segunda ereção. Entretanto, quando a medicação, quando o inibidor de fosfodiesterase é associado com o inibidor de recaptação de serotonina, aí sim ele aumenta mais o tempo de latência intravaginal do que o inibidor sozinho. Então, isso aí que o Dr. Guimarães faz é uma coisa que tem embasamento científico e que realmente melhora menos. Eu queria fazer uma pergunta ao staff aí. Qual que é a estratégia de vocês quando vocês prescrevem os antidepressivos? Se vocês estipulam um tempo de tratamento e quanto tempo vocês normalmente estipulam de tratamento para o paciente e qual é a estratégia de retirada do medicamento, se é que vocês retiram? E nos pacientes com ejaculação retardada, como que você aborda? Qual que é a tua estratégia? Isso aí, imagine, é um problema bem sério. É fácil você começar a tratar a ejaculação rápida, mas é muito difícil você acabar, né? Eu vejo a ejaculação precoce como quase que uma característica do indivíduo, né? Então, se você for analisar assim, é uma hipertensão, o paciente vai precisar do medicamento meio que ad eterno. Eu tenho bastante dificuldade, acho que todo mundo aqui tem também, de tirar a medicação nesse paciente. Os pacientes com ejaculação retardada, se você não encontrar uma causa adjacente, você vai ter muita dificuldade em tratar. O que eu vejo que tem resultado e que eu acho que é bem importante é a psicoterapia. E que eu percebo também, nesses pacientes aí, entra a psicoterapia, se esse indivíduo, principalmente os indivíduos jovens, se eles não têm algum transtorno de gênero, alguma inadequação, a opção deles não está batendo muito com aquilo que ele exerce, né? E isso aí ele vai ter mais facilidade em descobrir e em colocar para fora com uma psicóloga. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Imagine. Sim. Oi. Então, o que acontece, imagine? Isso é uma opinião pessoal.
Eu acho que a ejaculação precoce primária e a ejaculação precoce secundária são duas doenças diferentes, tá? A ejaculação primária, ela tem um componente genético, né? E um componente genético, e existem alguns estudos que mostram que, inclusive, esse paciente com ejaculação primária, ele tem uma maior sensibilidade peniana. Tem até um estudo que eu acho que de 2009, que eu tive dando uma revisada, que ele mostra que os pacientes com ejaculação precoce primária, eles têm uma maior quantidade de ramos terminais do nervo dorsal do pênis, né? Inclusive, existe um estudo que foi publicado ano passado de um tratamento cirúrgico para ejaculação precoce. Então, isso aí, existe, o pessoal na China está fazendo isso aí, né? Então, fazendo uma denervação dorsal seletiva, que eles chamam. Então, uma cirurgia que eles cortam lá uma quantidade específica então, eles fazem uma microcirurgia desses nervos dorsais, e eles fazem essa secção, e é um estudo bem desenhado, tudo isso que foi feito na China, né? Então a gente não sabe até que ponto do que essa metodologia realmente foi seguida ou não, e teve uma melhora significativa do tempo de latência, né? Logicamente, esses pacientes são pacientes que têm ejaculação primária e foram submetidos a todos os tipos de tratamentos e não tiveram uma melhora significativa, né? E nesse ponto de vista também aí a gente acaba podendo aplicar a terapia tópica, né? Tanto com o ENLA quanto com o TEMP, né? A dificuldade aqui no Brasil é que a gente não tem o TEMP, né? Então a gente não tem o spray, né? Até tem o ENLA, só que a grande crítica do ENLA, o que acontece? A dose necessária é uma dose de mais ou menos 2,5 gramas, né? Só que é difícil você quantificar 2,5 gramas de aplicação, né? Então tem gente que usa de mais, de menos, isso pode levar a uma diminuição de sensibilidade, ou então fazer com que a medicação não seja efetiva, né? Então, quanto ao tempo, primária, o tratamento é lifetime, né? É um tratamento ad eterno, né? E a secundária é uma doença diferente, uma doença que já traz um pouco mais de fatores psicológicos, tanto que, assim, o tratamento da primária, ela é primariamente medicamentoso, e da secundária, primariamente psicoterápico, né? Quanto à ejaculação retardada, então, geralmente, assim, quando a ejaculação retardada não tem um fundo de medicamentoso, então o paciente não usa um inibidor seletivo de recaptação, que é a principal causa de ejaculação retardada, né? E nesses casos, aí sim, você vai fazer bupropiona como antídoto, você pode fazer um holiday drug, que eles falam, então você parar a medicação no final de semana, para ele não ter esse problema da ejaculação retardada, né? E aí talvez você use nisso aí. E bastante interessante também, eu deixei anotadinho aqui, os pacientes com anorgasmia, você tem que perguntar se o paciente tem ou se ele não tem orgasmo na masturbação. Existe uma boa quantidade desses pacientes, tem um jeitinho que eles se masturbam e que eles não conseguem reproduzir esse jeitinho que eles se masturbam na relação sexual. E isso aí vai fazer com que eles não atinjam um orgasmo no relacionamento. Então, isso aí, acho que na orgasmia, do meu ponto de vista, acho que é a principal coisa que a gente tem que questionar. Eu quero falar mais um pouquinho aqui. Isso que você acabou de falar, Paulo, eu tive um paciente que tinha esse jeitinho, e o jeitinho foi, ele conseguiu fazer uma fratura peniana na masturbação, foi uma questão curiosa. Outra questão da ejaculação retardada, que eu acho que realmente aí, os casos que eu vejo aqui, eu sempre caminho para o psicólogo, mas eu sempre falo para o paciente que, se o paciente às vezes vai para a atividade sexual e não termina, aquilo ali é uma frustração para o paciente. Então, eu estimulo o paciente a tentar achar aquela forma, né, ou com a masturbação, ou a mulher masturbando, ou de outra forma, que eu não posso falar que a moça que limpa aqui está aqui atrás, mas sexo oral, tudo para terminar, e o paciente sentiu o prazer sexual, porque senão aquilo ali vira um inferno a vida da pessoa. Imagine, só respondendo para você também, eu tinha muito medo e não gostava desses pacientes com ejaculação rápida. Mas eu, depois que peguei o jeito, e depois que eu aprendi a trabalhar com o remédio, o mais importante é você aprender a trabalhar com o remédio e passar isso para o paciente, ele tem que voltar para você. Olha, eu não me lembro agora, nos últimos 20 anos, sei lá, 15 anos, que eu tenha perdido um paciente que eu não conseguisse controlar a ejaculação rápida. Então, só com o medicamento, é óbvio, com conversa também, com orientação, mas eu acho que esse paciente é um paciente que você não pode mandar para o psicólogo já na primeira consulta e perder o paciente, porque é comum esse tipo de queixa, e quem sabe disso, quem conversa com o paciente, quem tem essa liberdade com ele, é o urologista.
Obrigado a todos aí pelas respostas. Só como última Eu coisa... acho que o Manuel falou, é importante lembrar que esses pacientes, em geral, acabam tendo que... A gente não tem muito tempo para atender, né? A não ser quem faz isso, mas a conversa, você entrar na história do paciente, você acaba resolvendo muito esses pacientes com ejaculação precoce, com treinamento comportamental, enfim. Eu acho que é tempo. A gente tem que ter uma consulta de 1 hora para conversar com um paciente com ejaculação precoce, ejaculação retardada, e você vai entrando a fundo e acaba resolvendo muito disso. Que eu vejo, eu praticamente não atendo, assim, é muito episódico que chegue, né, essa situação no consultório, mas eu atendo bastante dor pélvica feminina. Então, existe um combinado aí, né, o doutor Guimarães chamou a atenção aí dos combinados, né, entre os casais, em que você olha, pergunta, né, por exemplo, como é que é a relação, todos os dois dizem que estão satisfeitos, mas, na verdade, uma prevalência muito grande de mulheres com dor pélvica que tem um parceiro com ejaculação rápida, porque daí um não incomoda o outro. Né? Eu só queria ouvir a opinião aí do Gustavo e do Aranha, assim, porque o que acontece? À medida que a gente trata a dor pélvica, ela começa também a ter uma outra expectativa, daí é quando o marido vem consultar. É bastante interessante, Fraga. Eu tive um paciente uma vez que assim, é muito importante você ver como que é a relação sexual deles, né? O paciente, ele tinha uma queixa de ejaculação precoce, era uma ejaculação precoce secundária, que ele só tinha no último relacionamento, só depois que ele casou. Por quê? Porque o único jeito que a mulher dele permitia que ele tivesse relação, ela tinha dor pélvica, era uma relação que para ela era muito desconfortável, era de pé no banho. Então, o que acontece? Imagina, assim, o único jeito que o camarada conseguia ter relação com a mulher dele era de pé no banho. Então, ele tinha tinha que ser o mais rápido possível. Por quê? Porque ela sentia muita dor. Então, a dor trazia sofrimento para ela. Então, ele tinha que fazer um jeito que ele se satisfizesse e provocasse o menos de sofrimento possível para ela. Então, esses parceiros de mulheres com dor pélvica crônica, com dispareunia, eles possivelmente têm uma tendência a desenvolver essa ejaculação rápida, no sentido de tentar se satisfazer e trazer menos sofrimento para a parceira. Essa associação, ela é muito, muito forte mesmo, Rogério. É mais ou menos a associação com disfunção erétil. Né? O indivíduo ejacula para resolver o problema, ou dele ou agora da parceira. E o que você falou é interessante, à medida que resolve a dor pélvica, aparece a ejaculação precoce.